Você vai ficar surpreso ao saber por que o INSS cancela o seu auxílio-doença. Saiba que algumas das vezes você pode até passar pela perícia médica, mas mesmo assim ter o seu benefício negado, e eu explico nesse vídeo para quem ficou interessado. Só peço um pequeno favor, que vocês ajudem as outras pessoas compartilhando essa informação nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação sobre INSS, uma informação importantíssima, pois estamos em tempos de revisão de benefícios de auxílio-doença. Então vou pedir para você aqui me acompanhar até o final e vou deixar aqui em aberto um convite para vocês que ainda não são inscritos no canal, mas querem receber as informações. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, pessoas que participam comentando e compartilhando para ajudar as outras pessoas. Vou trazer 4 situações aqui que podem fazer com que o seu benefício seja negado e vou apresentar uma solução mais viável no final do vídeo. Então já deixa aquele like, aquele joinha para ajudar na divulgação desse vídeo aqui no YouTube, para que o vídeo possa chegar para outras pessoas. Você não vai acreditar, mas a documentação incompleta ou inconsistente pode levar à negativa do seu benefício. Para pedir o benefício, o segurado deve acessar o portal Meu INSS, preencher o pedido e juntar alguns documentos. Documentação de identificação com fotos, CPF, carteira de trabalho, carnê de contribuição e outros documentos que comprovem o pagamento do INSS, atestados médicos, exames, relatórios e demais documentos médicos sobre a doença em questão. O empregado tem que ter a declaração assinada pela empresa informando a data do último dia trabalhado, a comunicação do acidente de trabalho, a CAT, se for o caso, para solicitar o auxílio-doença acidentário, e o segurado especial, documentos que comprovem a situação, como contratos de arrendamento, entre outros. Vamos entender aqui que essa etapa da documentação ela é muito importante para o pagamento do benefício. E se faltar algum item que comprova o quadro de saúde do segurado ou as suas contribuições nos últimos 12 meses, é quase certo que o auxílio-doença será negado. Geralmente os trabalhadores rurais e os microempreendedores individuais, MEI e demais segurados que são, ou melhor, que não sejam empregados convencionais, quer dizer assim, com carteira assinada, eles pagam por conta própria, dependem, portanto, que eles comprovem a sua qualidade de segurado no INSS. Essas pessoas têm dúvidas quanto aos documentos que precisam enviar no INSS. Para aumentar as chances de receber o benefício, da concessão do benefício, é possível contar com a ajuda especializada desde a entrada do requerimento administrativo. Daqui você já nota que a presença de um profissional para ajudar, mesmo antes de fazer a perícia, é muito importante que você tenha orientações. Ninguém é obrigado a saber tudo. Então, portanto, eu aconselho que você procure um escritório de contabilidade especializado em previdência social, em INSS, ou um escritório de advocacia especializado para já ir com tudo certinho. Como eu disse, talvez você até seja aprovado na perícia, mas se a documentação estiver errada, pode ficar sem o benefício. Então, o primeiro motivo aqui de 4 que eu vou trazer para vocês, quando as principais situações que resultam no auxílio-doença negado. O primeiro, documentação incompleta e inconsistente. O segundo motivo que pode trazer o auxílio-doença a ser negado é a ida à perícia médica. Isso mesmo, o fato de você ir à perícia médica. Ainda no processo de pedido do benefício, o segurado irá agendar a sua perícia médica. Tal procedimento tem a finalidade de atestar ou não, né, se for o caso, a incapacidade para o trabalho. Para isso, só então será concedido ali o benefício de auxílio-doença.
Essa é mais uma etapa onde muitas pessoas têm aí o pedido indeferido, negado por uma série de questões. O nervosismo pode atrapalhar nesse momento, pois há quem não responda objetivamente as perguntas, as indagações feitas pelo médico, ou ainda fale sobre outros problemas de saúde que não são o foco do benefício. De igual modo, alguns não levam os devidos documentos médicos relacionados à doença ou lesão ou se levam, são exames e atestados antigos, o que acaba dando lugar aí para a negativa do INSS. Então, o segundo grande problema que causa a negativa dos benefícios de auxílio-doença no INSS, portanto, o nervosismo na hora de estar fazendo a perícia médica. A pessoa fala sobre outros assuntos diferentes daquele. Eu acabei de receber uma pergunta agora pelo WhatsApp, a pessoa que tem um problema X, querendo saber se ela pode levar outro problema para a perícia médica, vai fazer agora a revisão do pente fino no auxílio-doença, e a questão é, primeiro, você tem que provar, levar um relatório médico, falando quando deu início ao problema de saúde, contando a sua história do problema de saúde, e mais, você em momento algum tem que provar apenas a doença. A doença não dá direito a benefício do INSS, eu não canso de dizer isso. O que vai dar direito é a incapacidade para o trabalho que é causado por esse problema de saúde, pela doença ou pela lesão ou pelo acidente. Então, cuidado, muitas pessoas acham que levar muita coisa ajuda, só atrapalha. E no mais, documentos médicos, exames, laudos recentes. Há quanto tempo? Tem que ser do mês ali, se possível, pedido ali no dia anterior, para ser bem tranquilo, fresquinho mesmo. Agora, se porventura aí não puder, por exemplo, os exames às vezes são caros, difíceis de conseguir, exames de imagem são muito caros ou demoram para ser feitos pelo sistema de saúde, aí nesse caso você pode levar um exame de imagem, desde que não seja muito antigo, eu aconselho no máximo 3 meses, mas sabemos que infelizmente não é possível, ainda mais como tivemos aí a pandemia, às vezes você tem do ano passado, paciência, leva o do ano passado, mas o relatório médico, que você pode conhecer aí como atestado médico, seja como for, tem que ser referente a agora, recente, no máximo 3 meses, e já não garanto se você vai conseguir o benefício se tiver toda essa demora. Na justiça, coisa um pouquinho diferente, depois eu explico para vocês no final do vídeo. Então, portanto, documentação médica recente e apenas do problema que causa incapacidade, esquece os outros problemas. Terceiro motivo que pode levar a negativa, indeferimento do auxílio-doença é a perda do prazo para a prorrogação do auxílio-doença. Nesse caso, vou explicar para vocês, faltou o interesse de agir. O INSS não está cortando o benefício, não. O que acontece? A prorrogação do auxílio-doença deve ser feita quando o segurado está recebendo o benefício e não se considera apto para retornar ao trabalho ao fim do prazo definido pelo INSS. Então, se existe um prazo definido para o INSS, se existe uma época, uma data, significa que, por lei, aquela pessoa chegou naquele prazo, ela já tem condições de retornar ao trabalho se ela não teve o interesse de correr atrás do INSS, faltando 15 dias para acabar, para agendar. Ah, mas são 15 dias? Olha, nos primeiros 15 dias antes do término, passou de 15 dias, não pode pedir mais. Mas pode ser até uma semana antes, faltando até 2, 3 dias antes, eles ainda podem considerar e agendar a perícia de prorrogação. Para isso, então, deve-se solicitar a continuidade do pagamento do auxílio-doença, pelo menos aí, como eu disse, 15 dias antes do término, antes de encerrar o pagamento aí previsto. Uma nova perícia será realizada para atestar a necessidade de manter o afastamento do segurado. De modo geral, as pessoas enfrentam problemas com a prorrogação quando deixam o prazo passar e o auxílio é encerrado. Caso isso não aconteça e o pedido seja feito pelo tempo correto, é imprescindível ter em mãos aí laudos atualizados sobre o quadro de saúde em relação à doença para evitar aí uma negativa na perícia médica. Então vamos lá, nós sabemos que pela lei o auxílio-doença obrigatoriamente tem que ter uma data de cessação.
estão sendo chamados agora para a perícia médica do pente fino exatamente os brasileiros que recebem o benefício por incapacidade temporária, mas não tem data para encerrar o pagamento. Então, aquelas pessoas que têm a data, se continuarem doentes, faltando 15 dias para acabar, vão ligar no INSS, vão procurar o INSS para agendar uma perícia e vão apresentar a documentação médica para comprovar que tem o direito. E como no item 1, a primeira coisa que pode trazer a negativa para o auxílio-doença, tem que levar a documentação correta, como no item 2, tem que levar a documentação médica correta para evitar de perda aí, né, na perícia médica. E agora, portanto, perda do prazo da prorrogação do auxílio-doença pode levar ao fim. Portanto, chegou no final, eles não pagam mais e o INSS não vai ter cortado o benefício, não. Ele vai ter cessado o benefício e você já estava ciente disso, então não pode nem entrar na justiça, porque você não teve o interesse de agir, você não foi atrás. E atrás, se você não tem condição de retornar ao trabalho, antes de acabar o auxílio-doença, tem que procurar, mas eu não sei o dia que acaba. Liga no INSS, primeiro você vai pedir o número do seu benefício, vai anotar num papel, e segundo, o dia que ele acaba, a data de cessação, para quando faltar até 15 dias antes de terminar, se você não tiver condição de retornar ao trabalho, correr lá no seu médico, pedir a documentação, não provando a doença, mas sim a incapacidade que a doença ou lesão ou acidente aí causa para você, e você vai passar para a perícia médica. Então, portanto, chegando aqui para o último motivo de 4 que eu separei aqui, que pode levar a negativa, ao indeferimento do seu benefício de auxílio-doença, e isso vale até para o pente fino do INSS. Não comprovação da incapacidade permanente para a aposentadoria por invalidez. Muitas pessoas não gostam, mas essa é o 4º motivo que leva à negativa do benefício de auxílio-doença. E eu estou falando de aposentadoria por invalidez, sim, pois quem recebe auxílio-doença é o caminho para chegar até a aposentadoria por invalidez. Por exemplo, não existe como você agendar uma perícia médica por aposentadoria por invalidez. Não existe como você agendar uma perícia médica para auxílio-doença. O que você agenda é perícia médica. Quem vai definir os caminhos é o médico perito do INSS. Então, na nossa 4ª dica aqui, é possível converter, portanto, o seu auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, desde que se constate a incapacidade temporária do segurado, que evoluiu para um quadro permanente, ou seja, para o resto da sua vida. A contestação é feita por meio da perícia médica do INSS e deve ser igualmente solicitada pelo trabalhador que está recebendo o auxílio. Algumas pessoas acreditam que o benefício automaticamente gera uma aposentadoria. Isso é uma inverdade. O auxílio-doença nunca vai gerar uma aposentadoria automaticamente. Vai depender de quando tiver a data para acabar, você agendar um pedido para continuar recebendo, que é o pedido de prorrogação, que nós falamos lá no item anterior, faltando 15 dias, e for avaliado que o seu problema evoluiu para um problema que impede de você trabalhar permanentemente. Contudo, se a doença evoluir para um quadro mais grave, de modo que seja possível retornar para o trabalho, o segurado poderia aí pleitear a sua aposentadoria. É importante aqui, a aposentadoria nesse caso pode não ser vitalícia. Então, vou explicar aqui para vocês. Nesse caso, a aposentadoria que você conseguir na perícia médica do INSS, ela pode não ser para o resto da vida, vitalícia. Você pode não receber até quando morrer. De tempos em tempos, o INSS faz o chamado pente fino, que nesse momento nós estamos vendo agora no auxílio-doença, mas vai chegar também para a aposentadoria por invalidez, para o BPC-LOAS, para a deficiência e também para o auxílio-acidente, que é pago como indenização. Então, portanto, nós sabemos que a aposentadoria, nesse caso, pode não ser para o resto da vida. De tempos em tempos, o INSS faz o chamado pente fino no benefício, convocando todos os seus beneficiários, todas as pessoas que recebem a aposentadoria por invalidez, para uma nova perícia, a fim de averiguar se a capacidade para o trabalho, né,
se ela persiste, se a pessoa está incapaz ainda para o trabalho, se ela pode voltar, ou ser levada até uma reabilitação profissional, mas esse é assunto para outro vídeo. A grande questão aqui é que não existe aposentadoria por invalidez para o resto da vida para as pessoas que têm menos de 60 anos de idade. Porque essas pessoas, elas podem ser chamadas não a cada 6 meses, a cada 2 anos, mas a qualquer momento, diz a lei, para fazer uma perícia médica de revisão, sendo o benefício administrativo, quando você conseguiu dentro do INSS, ou judicial, quando teve uma ordem da justiça para iniciar o pagamento. Agora vamos à questão aqui, visto aí os 4 itens que pode levar a negativa do seu INSS. Se o auxílio-doença foi negado, então o que você deve fazer? O indeferimento do auxílio-doença é bem comum e pode acontecer por falta de consistência aí do pedido, com uma das documentações aí que estejam incompletas, porém as questões aqui relacionadas ao próprio INSS também influenciam na negativa. A falta de documentos médicos especialistas em todas as áreas da medicina nas perícias do INSS pode resultar em laudos negativos. Infelizmente, nós sabemos que os médicos peritos do INSS, apesar de ter uma formação, eles não são médicos especialistas. Vou dar um exemplo, pode ter um médico que ele é pediatra ou ele faz cirurgia estética, mas ele fez ali uma espécie de um curso, ele é médico clínico geral, ele tem como se habilitar, como estudar para fazer as perícias médicas, mas ele não é um médico especialista naquele seu problema de saúde. Dessa forma, muitos laudos aí resultam em negativa do INSS pelo médico perito do INSS não ser um especialista naquele problema de saúde. O médico pode não receber aí a informação, ele pode não conhecer a doença ou lesão e entender que o segurado tem condições de voltar ao trabalho. Então, nós temos aqui 2 opções possíveis no caso aí do benefício negado no INSS, o auxílio-doença. O recurso administrativo do INSS, que deve ser protocolado aí em 30 dias após a negativa do INSS, lá através do Meu INSS, não tem custos processuais. Em seguida, o pedido é encaminhado para a Junta de Recursos do Conselho da Previdência. O segurado deve apresentar de maneira clara quais são as incoerências do processo, o que está errado. Por isso, uma fundamentação correta fará toda a diferença. Se o recurso administrativo não for certo, é possível buscar ainda a justiça. Então, mesmo no recurso administrativo, eu aconselho que você busque um advogado para ajudar a montar esse recurso administrativo. Só vou falar para vocês o seguinte, eu tenho algumas matérias aqui de pessoas que estão esperando o resultado desse recurso administrativo há 6 meses, 2 anos, até 3 anos. Eu vou explicar por quê. Acontece que quando você faz o recurso, ele vai para a Junta de Recursos do Conselho da Previdência Social. Você não tem a possibilidade de fazer uma segunda perícia. Não, isso não existe. Para você ter uma segunda oportunidade, aumentar as chances de você conseguir, e você ficar esperando ali pelo resultado, às vezes 6 meses, 1 ano, 2 ou 3 anos, isso ainda pode vir ser negativo. Pode ser que o INSS negue, indefira. Ou seja, você esperou todo esse tempo e aí vai ter que procurar um advogado para ingressar com uma ação na justiça contra o INSS, para entrar com um processo contra o INSS na justiça. Então eu recomendo a apresentação de uma ação judicial logo de início. Um advogado especialista em direito previdenciário pode adotar medidas prévias visando resguardar aí o direito do segurado, tais como fazer aí levantamentos mais complexos, mais completos de documentos, realizar uma revisão minuciosa ali do seu indeferimento, entre outros. Ou seja, você vai ter, além do atendimento, você vai ter o quê? Você vai ter ali uma orientação profissional para levar a documentação certa, para você poder aumentar as chances de conseguir, sem contar que você vai passar por uma outra perícia fora do INSS. Além do mais, a busca a uma assessoria, uma ajuda jurídica de qualidade pode evitar aí desgastes e custos desnecessários, pois não basta apenas apresentar uma ação na justiça. O profissional adequado irá lhe propor soluções
para melhor se adequar aí nos seus interesses. Muitas pessoas entram sem o advogado na justiça, e isso é possível para processos menores do que R$ 66 mil no Juizado Especial Federal. Acontece que num primeiro momento, assim que o advogado do INSS, pois o INSS tem advogados e muitos, a pessoa vai ter que responder aos recursos e vai ter que procurar um advogado num prazo urgente ali de no máximo 10 dias. E se perder esse prazo, perde tudo. Não vai ter como voltar, vai ter que começar tudo do início. Então vai ficar muito mais caro, porque você já fez a coisa errada, já levou a documentação sem o aconselhamento de um profissional, e agora ele vai ter que tentar salvar aquilo que você fez. Você não tem obrigação nenhuma de saber, mas eu já aconselho. O INSS negou o auxílio-doença, já corre e entra direto com o advogado na justiça para aumentar aí as chances de você conseguir o seu benefício. Como que eu vou achar esse advogado? Olha, é simples. Vá até a OAB da sua cidade, ou então busque um familiar, um amigo, um conhecido que passou por uma situação semelhante. Evite pessoas que procuram você. Imagina aí, por exemplo, que o médico vai procurar um paciente. Isso não existe. A pessoa é que procura o médico. Na advocacia é o mesmo. Então você que deve procurar o advogado, sentar, conversar, apresentar a documentação e combinar com ele ali como vai ser feito o procedimento. Se alguém bater na porta da sua casa, ligar para você, primeiro, que se a pessoa ligar para você já vamos considerar assim como sendo um crime, principalmente se ela tiver acesso à sua documentação, se ela tiver acesso ao seu CPF, o seu RG, nome completo, o seu endereço. Então fique muito atento aí a essas situações. Para você ter uma ideia, alguns escritórios fazem um trabalho humanitário indo até o cliente, quando o cliente é um cliente idoso, doente, às vezes está acamado. Então nós fazemos um serviço especial de atendimento humanitário para essa pessoa, ou para aquela pessoa ali que não tem condições financeiras de vir até o escritório. Só que essa pessoa ela deve procurar o profissional. É ela que entra em contato com o profissional, ou alguém fala, olha, meu conhecido, meu vizinho, ou um morador ali que não tem condições, ele nem tem crédito para ligar, vou passar o telefone aqui, vocês ligam lá para ele. Então nós fazemos esse serviço, nós sabemos da condição financeira dessas pessoas, tanto que eu vou deixar um alerta aqui para você. Se essas pessoas entram com um processo na justiça contra o INSS e têm um benefício, o pedido judicial negado, não é culpa do advogado, não é culpa do INSS, não é culpa do advogado do INSS, não é culpa do juiz, da promotoria. É porque a documentação não foi suficiente para a pessoa conseguir. Não é momento de encontrar culpados. Mas, pelo menos no escritório que eu trabalho há 17 anos, feito todo o trabalho, ainda se recorre, vai a tribunais superiores, gasto com funcionário, telefone, viagens. Nós não cobramos um centavo se a pessoa perdeu o processo na justiça, o que é injusto, porque eu acredito que você nunca trabalhou de graça para ninguém, você trabalha para receber. E o advogado não tem o dever ali de apresentar um resultado positivo, ele tem o dever de cumprir o processo. Então, infelizmente, não depende do advogado. O advogado não aposenta ninguém. Se alguém procurar com essa história ali, olha, vamos conseguir, você vai vencer, abre o olho, tá? Já corre atrás, que a coisa não está certa. Querem mais informações, mais dicas? Falei aqui para vocês hoje. Muitas pessoas não sabem e se surpreendem, porque às vezes passaram na perícia do INSS, levou a documentação correta, mas tiveram aí o benefício negado, simplesmente porque a documentação estava incompleta, inconsistente. Mas por que eu tenho que levar todos os meus documentos se já está tudo ali no INSS? Eles têm o meu registro, têm minhas carteiras de trabalho, o tempo que eu trabalhei, e eu estou ali para provar minha doença. Olha, engana-se você, pois o INSS também erra. Pode ser que a pessoa pagou o INSS e isso não esteja registrado. Pode ser que o seu patrão pagou lá para o escritório não fez o recolhimento. Pode ser que o seu patrão só descontou do seu olerite ali, do seu contra-cheque, só descontou do seu pagamento o INSS, mas não repassou para o INSS. Então, por isso que você deve provar para não ser prejudicado. Você tem que levar toda a documentação para ter acesso. Agora, em relação à negativa do INSS hoje, da perícia médica, você deve agradecer pela oportunidade que vai ter de entrar na justiça
para aumentar as chances de você conseguir receber o seu benefício. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou ficar aqui à disposição, aguardando aqui os seus comentários para que eu possa trazer outros vídeos para tentar ajudar. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado vocês. Vou pedir para vocês compartilharem para que outras pessoas sejam ajudadas e vou deixar essa matéria aqui na descrição do vídeo, um endereço eletrônico para que vocês possam acessar e ter, portanto, ali as principais situações que resultam na negativa aqui do auxílio doença. Muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência e pela sua audiência. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo. Tem muita coisa hoje. Hoje, sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Sempre lembrando, não é inscrito, já se inscreve aqui no canal para ajudar. Ativa o sininho das notificações para receber os vídeos e compartilhe para ajudar outras pessoas. Até o próximo vídeo.